Então a gente, como uma introdução, essa aula não é uma aula tão técnica, é uma aula para a população em geral, para a população conhecer o que é, entender a complexidade do tema e também para trazer a conhecimento desse público que existe a possibilidade de tratamento, que é uma coisa que muitas das vezes até colegas médicos, né, desconhecem da possibilidade do tratamento. Então, de uma forma geral, fica ali entre primeira e segunda, mas para a gente não criar atritos. A gente considera como a segunda causa de morte no mundo, sendo responsável por óbito de mais de 6 milhões de pessoas, sendo que dessas 6 milhões de pessoas é importante a gente lembrar que cerca de 80% a 85% desses óbitos acontecem nos países em desenvolvimento, né? E é a principal causa de incapacidade e de demência no mundo moderno, né? Ocorre predominantemente em adultos, meia-idade e idosos, com fatores de riscos associados, né, sexo feminino, hipertensão, tabagismo, diabetes, história familiar, sedentarismo, uso de álcool e contraceptivos orais. Mas a gente também tem observado com as emergências bem organizadas esse número cada vez mais presente, a ocorrência cada vez mais presente nos pacientes mais jovens, né? Uma brincadeira só com relação ao nome, né? Para a gente lembrar que tem algumas coisas importantes que você tem que olhar no paciente, como que está a face, né? Pedir para ele sorrir, lembrar que o tempo é essencial para o tratamento, que a rapidez nessa linha de cuidados é o que pode ser definitivo com relação ao prognóstico desse paciente, ter atenção na fala desse paciente, ver como que está a pronúncia, manter calmo, né? Não adianta ter ansiedade ou nervosismo, e saber que tem que agir de forma emergencial, porque cada segundo é fundamental para preservar o tecido cerebral. Então, o stroke é definido como uma disfunção para o público geral, neurológica, focal, independente da duração que isso ocorra, e que o exame de imagem se caracteriza pela presença dessa lesão tecidual. Então, as lesões isquêmicas, elas são responsáveis por 85% dos acidentes vasculares cerebrais, e os outros 15% são as hemorragias. E para a população ter uma consciência, né, os aneurismas representam aproximadamente 5% dessas hemorragias cerebrais. Então, todo esse quadro dramático que a gente vive nas emergências, quase todo mundo tem alguém conhecido que já teve um aneurisma que rompeu e tudo mais, representa apenas 5% dos acidentes vasculares cerebrais, enquanto 85% são os AVCs. Então, a gente imagina aí dessa forma qual é o montante de pessoas que são afetadas e que acabam tendo a vida alterada pela ocorrência do acidente vascular cerebral isquêmico. Então, só para uma lembrança, esse aí para a população é um acidente vascular cerebral hemorrágico, esse é uma hemorragia aneurismática subaracnoideia, provavelmente de origem aneurismática, e esse é o que a gente chama de um AVC isquêmico, para a população entender que são AVCs, mas que são subtipos totalmente diferentes, com origem diferente. E no Brasil, a gente falando do perfil nacional, aparece como a maior causa de incapacidade na população com faixa etária superior a 50 anos e é responsável por 10% dos óbitos, se a gente levar em consideração o DataSUS, foram mais de 2 milhões de internações em 2020, com 568 mil casos de incapacidade grave. Então, quanto que isso tem um impacto socioeconômico gigantesco, a gente pensar isso de forma acumulativa durante os anos. Não só pelos pacientes que ficam incapacitados e que estavam no mercado de trabalho, quanto pelos pacientes de idade mais avançada e que ainda demandam que algum familiar passe a acompanhá-los para receberem os cuidados que vão precisar receber, como fisioterapia, retorno ambulatorial e até mesmo reinternações. E nós tivemos nesse mesmo período quase 100 mil óbitos por conta do infarto cerebral. E a realização dos exames diagnósticos e o tratamento dentro da janela terapêutica é o que pode garantir a diminuição dessa taxa de mortalidade, melhorando o tempo de recuperação e a menor incidência de graves sequelas. E para isso a gente tem hoje duas linhas de tratamento já bem organizadas e consolidadas, que é a trombólise, que é quando você injeta a medicação na veia do paciente,
E a trombectomia, que é quando você, por via endovascular, acende até o vaso que está obstruído e retira esse trombo, restaurando a circulação cerebral. Falando um pouco mais da epidemiologia e dos impactos socioeconômicos, né? Por ser a primeira causa de demência e incapacidade e a segunda causa de morte, ele, consequentemente, promove elevados gastos para a sociedade e forte impacto social também na população. Se você reparar no primeiro gráfico, a linha mais inferior é a projeção de morte por AVC nos países desenvolvidos, enquanto as duas linhas de caráter ascendente é a mesma projeção nos países sub e em desenvolvimento. Então, quanto que a falta da linha de cuidados e da linha primária de atenção vai impactar, né, na morte desses pacientes nos países subdesenvolvidos. E como os Estados Unidos entendeu isso, projetando pelo Banco Mundial o custo do stroke nos Estados Unidos, né? O quanto que eles projetam de chegar em 2050 a casa de 2 trilhões de dólares para poder custear os pacientes se nada for feito para atendimento e, enfim, resgate desses pacientes. Só para uma lembrança para a população, existem coisas que a gente pode fazer para nos ajudar a não termos um AVC. Se a gente considerar os fatores modificáveis, né, são os que estão relacionados ao que vocês podem mudar, alterar, para trazer algum benefício, diminuir o risco da ocorrência do acidente vascular cerebral. Então, o próprio estilo de vida, né, consumo de fumo, álcool, drogas ilícitas. E os fatores não modificáveis são aqueles que são inerentes à nossa vontade, né? Hipertensão arterial, você não impede para ter hipertensão, mas você pode tentar controlá-la. Colesterol alto, ninguém pede para ter, mas você também consegue fazer o controle desse colesterol através de dieta e medicação. As doenças cardíacas e carotídeas, que estão sempre associadas a um risco elevado de ocorrência de AVC. E uma consequência social é o baixo estado socioeconômico, por limitar a pessoa de receber todo esse cuidado, até mesmo pré-emergencial, que é o atendimento básico à saúde, que a gente sabe que tem sido um foco de investimento, mas que ainda mantém a população, de certa forma, afastada dos cuidados ideais. E uma coisa que está inerente é a carga genética de cada um, que não tem como ser alterada. O que a gente então quer fazer? A gente quer evitar que o paciente que tem um AVC isquêmico, que quando chega na emergência tem uma tomografia parecida com essa, ele não evolua para uma tomografia assim, né? Em que, para a população entender, aquela área mais escurecida é onde o tecido cerebral morreu. Então ali o paciente não tem mais aquelas funções da forma que teria se ele tivesse sido resgatado. E provavelmente esse paciente está sem mexer o lado direito e sem falar. Isso socialmente é gravíssimo, isso economicamente é gravíssimo, e para o paciente é como se fosse uma morte social. E como que a gente consegue resgatar isso, que às vezes é mais difícil para a população que não tem a formação compreender? Se faltou sangue, se parou a circulação, o fornecimento de energia para aquele tecido, por que a gente consegue, por que dependendo do tempo, a gente tem como resgatar esse tecido? Exatamente porque existem vários níveis de ausência de oxigênio nesse tecido cerebral. Aqui vocês têm uma tomografia onde na seta amarela existe uma hiperdensidade, que é um sinal onde se identifica a presença do trombo. Quando faz a injeção de contraste, confirma-se que tem a obstrução desse ramo devido à presença desse trombo. E o que essa falta de oxigenação está causando no tecido cerebral, né? Existe uma área central, uma área de núcleo, né, um core, onde você tem um infarto, onde existe assim uma baixa maior do fluxo de sangue naquela região. Existe uma área avermelhada que a gente chama de penumbra, é uma área onde você tem a função neurológica muito debilitada, mas as células ainda não estão mortas, onde existe uma baixa importante da quantidade de fluxo,
mas sem causar a morte cerebral. E uma área ainda mais periférica e grande, onde existe também uma baixa do fluxo, mas consegue-se chegar sangue com um pouco mais de intensidade por outros ramos que nutrem essa região. E aonde está branco é onde o fluxo está normal. Então, independente da área central de infarto, é importante a população entender que toda aquela área vermelha e amarela, se nada for tratado, existe um risco elevado dela ficar isquemiada, perder a função. E isso é o que a gente quer evitar pelo cérebro ser ser um órgão tão nobre. É muito diferente da isquemia, de uma perna, de um braço, em que já é uma consequência grave, mas o cérebro traz repercussões ainda mais importantes na vida do paciente. Então, a gente projetando isso para um outro esquema, a gente tem ali uma arteriografia, que é o cateterismo dos vasos cerebrais, aonde o fluxo parou naquela seta azul, exatamente pela presença de um trombo. E quando a gente espera um tempo mais tardio do exame, a gente continua acompanhando o exame, a gente observa que ramos colaterais, a gente chama de ramos colaterais, começam a querer preencher aquele tecido cerebral que deveria ser nutrido pelo tronco principal, que está ocluído pela presença do trombo. Então, aquilo que a gente está vendo na arteriografia é exatamente o que está esquematizado no desenho. Uma área com trombo, onde o fluxo de sangue não chega por sua via normal, promovendo uma área central de infarto e, por sorte do paciente, a existência de colaterais que vão promover, então, aquelas duas outras áreas que a gente também viu no esquema anterior, uma área de penumbra e uma área de oligoemia. Então, nosso objetivo é, claro, sempre tentar salvar todo o tecido cerebral, mas se nós conseguirmos resgatar que seja a área de penumbra e oligoemia, com certeza, como vocês viram no próprio esquema de tamanho dessas áreas, é um resgate muito importante para o paciente. Esse caso foi um senhor de idade que chegou no hospital de emergência e a gente vê ali também do lado direito a falta de circulação no tronco da cerebral média. Depois da aspiração foram feitas mais uma sessão de aspiração. A gente conseguiu retirar o trombo principal e esse é o exame de admissão dele. Toda aquela área, como vocês viram naquele esquema, em que existia uma área central avermelhada e uma área de penumbra e de oligoemia, que é a que está ali em verde e amarelo, se nada fosse feito, tudo aquilo ali iria ser perdido. O resultado final do exame de controle dele foi uma lesão muito pequena e que funcionalmente não trouxe nenhuma incapacidade maior. Claro, ele teve que fazer fisioterapia e tudo mais, mas era um senhor que era dono de uma bioquímica, de uma empresa bioquímica, em que tinha mais de 300 famílias que trabalhavam, né, que dependiam desse emprego. E é um senhor que, se tivesse algum problema grave funcional, iria de alguma forma afetar socialmente um número gigantesco de pessoas. Então, fazendo uma revisão, a gente pensa que nível de evidência é um A, né? A AS vai ser uma medicação importante nesses pacientes, principalmente no primeiro mês, para ver se evita a recorrência, porque 14% desses pacientes têm chance no primeiro ano de recorrerem. A S-clopidogrel nos pacientes que têm acima de 75 anos, diabéticos, hipertensos e que já tenham tido um AVC prévio, a gente pode pensar na dupla antiagregação. E a trombólise endovenosa é um tratamento ideal para os pacientes em até 4 horas e meia após o início dos sintomas. E o tratamento endovascular, como a gente falou, é o que abre a janela maior, o tempo maior de tratamento, em que a gente vai lá e retira esse trombo por via endovascular para o acesso pela virilha ou pelo braço do paciente. Em última instância, uma opção também é a craniotomia descompressiva, aí já vai para um tratamento mais radical, para evitar o edema cerebral maligno e tentar preservar a vida desse paciente e, de alguma forma, enfim, não piorar o desfecho funcional. E é importante a gente pensar na interação de tudo isso com unidades de AVC, porque não adianta você fazer o tratamento, você buscar a correta triagem se a gente não tiver o suporte clínico e neurológico que esse paciente precisa, porque de forma geral são pacientes multidisciplinares, diabéticos, hipertensos, coronariopatas, cardiopatas,
e que precisam dessa unidade exatamente para evitar que essa recorrência aconteça.